E nós vamos tratar de um assunto muito importante, né? Que é pauta, é agenda do mês de maio. Toda a atenção se volta para uma causa de extrema importância: a conscientização e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, por meio da campanha Maio Laranja. E para nos falar sobre a relevância dessa campanha, vamos ouvir o professor da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, da UFRN, Zéu Palmeira. Bom dia, Zéu. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Ouvintes e prezados telespectadores do Conexão Potiguar, bom dia, meu caro Evandro. É uma satisfação estar mais uma vez aqui para interagir com o público do Conexão Potiguar. E, Evandro, hoje nós falaremos de um tema importantíssimo para o nosso projeto de civilização e um tema que já foi e que continua sendo objeto das preocupações de quem cuida das relações sociais. E eu estou me referindo ao último dia 18 de maio, anteontem, que foi uma data que, nos termos da Lei 9.970 do ano 2000, foi designado como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vale lembrar também que nós estamos no mês de maio e que há uma lei 14.442 que denomina este mês de maio Laranja, e essa denominação ela serve para marcar o mês de maio por um conjunto de ações que estão relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No sentido amplo, configura-se a violência sexual contra as crianças e os adolescentes se estas forem submetidas a contatos e interações que visem estimular sexualmente o agressor, a própria vítima ou até terceiros. Geralmente, o agressor é uma pessoa adulta, mas, excepcionalmente, a violência sexual contra a criança ou contra o adolescente pode também partir ou pode envolver outra pessoa com menos de 18 anos. Nesses casos, a tendência é que o agressor apresente uma diferença de idade significativamente mais elevada do que a vítima ou esteja aí numa posição de poder, de responsabilidade ou até de confiança em relação à criança agredida. Bom, a violência sexual da infância ela tende a provocar diversos danos físicos, danos mentais, danos psicossociais. E aí ela vai interferir na autoestima, no pleno desenvolvimento da criança. Cada vez mais, os estudiosos buscam compreender os efeitos devastadores dos efeitos da violência sexual. Inclusive, quando essa violência vem travestida de casamento infantil, que por tabela envolve outras situações de uma infância mutilada com histórico de abuso sexual, às vezes vem junto com cárcere privado, trabalho infantil doméstico, história de gravidez precoce, né? E não raro envolve também arranjos negociais envolvendo o abusador e os pais da criança. Sob esse aspecto, não muito feliz, o Brasil já é o 5º país do mundo em número de casamentos de crianças, ficando atrás apenas de países como Índia, Bangladesh, Nigéria e Etiópia. A legislação brasileira ela cria uma presunção, a presunção legal de que a criança nunca está preparada para consentir as atividades sexuais, haja vistas que estas, quando realizadas precocemente, revelam-se danosas ao processo existencial da infância. No contexto de um país colonizado pelo jugo autoritário do colonizador, como é o caso do Brasil, há todo um legado que desconsidera a humanidade da criança a ponto de tratá-la, historicamente, de forma opressiva como um objeto e não como um ser de direitos. E essa visão depreciativa
narrativa sobre a infância, que vem desde o colonizador europeu, ela tende a ser mais violenta ainda em relação à criança quando ela é pobre e negra, né? Desde tenra idade, a criança pobre e negra tem seu corpo sexualizado e considerado pelo heteropatriarcalismo como objeto de cobiça e da lascívia do macho femeeiro, como dizia Gilberto Freire. Então, observe-se que dados recentes, no ano de 2021, por exemplo, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos constatou que mais da metade das crianças que sofrem de violência sexual, que foram vítimas de violência sexual, eram negras, né? Dados do Disque 100, divulgados recentemente pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em relação aos primeiros 4 meses do ano de 2023, deste ano, revelam que as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes cresceram 48%. Por que terá sido esse aumento? Bem, no Brasil, a violência sexual ela é invisibilizada, seja porque se tematiza pouco a questão, se problematiza pouco a questão, seja porque nos últimos anos o Estado, além de não aplicar políticas públicas de impacto para superar o problema, o Estado não instigou um levantamento sério ainda dos casos de crianças que sofrem abuso e violência sexual. Há uma subnotificação brutal nesse aspecto. E apesar das deficiências nos levantamentos de dados sobre violência sexual, o pouco que se sabe sobre o assunto no Brasil já é o suficiente para causar um pânico, porque é muito estarrecedor. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, junto com alguns dados apresentados por uma fundação chamada Childhood, né, 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. 85,5% das crianças vítimas de violência sexual são meninas. E a média de idade das maiores vítimas de violência sexual são as crianças com 4 a 8 anos de idade. Mas o que é mais grave, apenas 10% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são denunciados. E esse silenciamento continua. E essas crianças continuam, em larga medida, abandonadas historicamente pelas políticas públicas e continuam diretamente afetadas pelas práticas políticas do ultraconservadorismo da sociedade, que só serve para contribuir para invisibilizar mais ainda, né, para camuflar o fato de que há uma normalização da violência sexual atrelada aos fatores de gênero, de raça e de classe. Mas diante de todo esse quadro caótico, o que fazer? Bom, é importante, é urgente que o Estado e a sociedade brasileira se convençam de que é preciso tornar o tema da violência sexual contra as crianças e adolescentes como um assunto gerador, ou um tema gerador, como dizia Paulo Freire. Um tema a ser debatido, a ser refletido, problematizado nas escolas, nas igrejas, no trabalho, no judiciário, no legislativo, nos clubes de serviços, nas mídias, em tudo, né? Mas é preciso também planejar e executar uma política pública responsável de educação preventiva dos direitos sexuais das crianças e adolescentes. Inclusive, dando oportunidade para que os meninos e as meninas conheçam e debatam sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos, sem medo, sem vergonha, sem a opressão dos fundamentalismos religiosos, sem culpa e sem tabus. É importante também encorajar neste momento as pessoas, principalmente encorajar as crianças e os adolescentes a conversarem mais, a dialogarem mais sobre o assunto, a tematizarem essa discussão da violência sexual, inclusive aproveitando o pretexto para incentivá-las a denunciar. E para falar sobre denúncia, é também relevante ampliar os canais de denúncia e divulgar que canais são esses que existem, tais como o Disque 100, né, que é público e gratuito, que funciona aí 24 horas. Né. Preciso comunicar o fato, por exemplo, e registrar
a ocorrência numa delegacia de polícia, levar ao conhecimento do Conselho Tutelar. Enfim, é chegado o momento de sabermos que esse legado cultural da normalização da violência sexual contra a criança e o adolescente é possível de ser enfrentado, né? Essa violência, ela pode ser superada, mas para isso é preciso que as pessoas tomem uma atitude de romper com os comodismos, de romper com as indiferenças, de romper com os fundamentalismos religiosos, de modo que nós possamos viver num país saudável, no qual as pessoas sejam respeitadas conforme a cultura, mas que a própria cultura seja conforme o respeito e a dignidade humana. As telespectadoras e os telespectadores do Conexão Potiguar agradecem aqui ao nosso professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao querido professor Zé Palmeira, né? O comentário do professor Zé Palmeira é da mais alta qualidade, da mais alta importância e tem o mais alto significado da cidadania, da dignidade da pessoa humana. Parabéns ao professor Zé Palmeira por mais uma grande e efetiva contribuição ao Conexão Potiguar, do qual ele participa todos os sábados, trazendo os seus comentários e apresentando as suas opiniões fundamentadas e absolutamente contextualizadas e necessárias à boa qualidade da informação e da informação do nosso público telespectador.